Sabe aquele conselho famoso que todo mundo já ouviu pelo menos uma vez na vida? Finja até conseguir? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa ideia, que é uma das mais conhecidas e talvez uma das mais perigosas do mundo do desenvolvimento pessoal. E olha, isso não é de hoje, não. A ideia de agir como se já aparecia lá nos escritos de Aristóteles e foi estudada pela psicologia social no século XX. Mas no nosso mundo de hoje, super conectado, essa frase ganhou um peso totalmente novo e muito mais complexo. E é aqui que a gente começa com a pergunta que não quer calar. Será que finja até conseguir é o pior conselho que alguém poderia receber? Essa frase é repetida quase como um mantra para o sucesso. Mas afinal, ela é uma chave que abre portas para o nosso crescimento ou é uma armadilha perigosa para a nossa saúde mental? A verdade, como quase sempre, é que pode ser as duas coisas. Para a gente entender esse paradoxo, nosso papo vai passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, as duas faces desse conselho. Depois, vamos ver o poder do como se. Em seguida, a armadilha da farsa, o preço alto da falta de autenticidade e, por fim, como crescer sendo de verdade. Vamos lá! Essa frase tão popular carrega, na verdade, duas interpretações que são completamente opostas. De um lado, ela pode ser uma ferramenta de transformação superpoderosa. Do outro, um caminho direto para a ansiedade e para a gente se sentir desconectado de tudo e de todos. Entender essa diferença é o ponto de partida de toda a nossa análise aqui. Ok, vamos começar pelo lado bom da história. Nesse contexto, fingir não tem nada a ver com enganar os outros. Pensa mais como um ensaio. É a prática de incorporar a mentalidade, os comportamentos da pessoa que se quer ser, mesmo antes de se sentir 100% pronto para isso. Exatamente. Pensa nisso como um ensaio consciente, sabe? Uma preparação para uma nova versão de si. Não é sobre enganar ninguém, nem a si mesmo. É, na verdade, um treino para o nosso cérebro. É como um ator que estuda um personagem. Ele repete os gestos, a fala, a postura, até que tudo aquilo se torne natural. Só que aqui, o personagem é a melhor versão de quem a gente aspira a ser. E essa ideia se conecta diretamente com a famosa lei da atração. O autor Bob Proctor dizia que para atrair o sucesso, primeiro é preciso ser a pessoa capaz de receber esse sucesso. Agir como se o objetivo já tivesse sido alcançado alinha nossa energia e os nossos pensamentos com aquela realidade. Basicamente, é moldar o futuro com as ações do presente. É uma mudança de identidade que vem antes da mudança da realidade. Então, como isso funciona na prática? O processo pode ser dividido em 3 etapas bem claras. Primeiro, a visualização. Criar um mapa mental nítido de onde se quer chegar. Segundo, a ação. O ensaio diário, sabe? Praticar os hábitos e a mentalidade daquela pessoa bem-sucedida. E terceiro, a reprogramação, que é quando a repetição transforma o que era um esforço em algo natural, que já faz parte de quem a gente é. E olha, isso não é só pensamento positivo ou papo motivacional, não. A ciência dá um respaldo para essa ideia. Estudos de neurociência mostram que, para o nosso cérebro, a fronteira entre imaginar uma ação com muita clareza e realmente executar essa ação é muito, muito fina. Ao visualizar e agir como se, estamos literalmente treinando nossas vias neurais para tornar essa visão uma realidade. A gente constrói a base neurológica para o novo comportamento. Bom, agora vamos virar a moeda. O problema começa quando o fingir deixa de ser um ensaio para o crescimento e se torna uma mentira estrutural. Uma farsa que a gente cria para buscar validação dos outros. E é exatamente aqui que esse conselho se torna perigoso. E aqui está a diferença crucial. De um lado, a gente tem um ensaio saudável. Pense em alguém que, mesmo morrendo de nervosismo, adota uma postura mais confiante para uma entrevista de emprego. Do outro lado, a gente tem a mentira estrutural. A criação de uma persona totalmente falsa só para impressionar. O primeiro é uma ponte para o desenvolvimento. O segundo é uma máscara que esconde a realidade. E a gente vê isso em todo lugar hoje em dia, né? Nas redes sociais, com aquelas vidas perfeitamente editadas que só geram comparação e aquela sensação de que a nossa vida não é boa o suficiente. No mercado digital, com gurus que vendem uma imagem de sucesso da noite para o dia, mas que nos bastidores podem estar cheios de dívidas. Essa performance de sucesso constante cria uma cultura onde parecer ser é mais importante do que realmente ser. Só que manter essa máscara tem um custo altíssimo, e esse custo é cobrado diretamente da nossa saúde mental e emocional. Viver uma mentira estrutural simplesmente não é sustentável a longo prazo. A pressão para sustentar uma farsa gera uma ansiedade que não vai embora.
Psicólogos alertam que isso leva direto à famosa síndrome do impostor, sabe? Aquele medo paralisante de a qualquer momento alguém descobrir que somos uma fraude. E por fim, isso nos isola. Cria relações superficiais, baseadas em performance, não em quem a gente é. Porque a conexão de verdade só acontece quando existe verdade. Então, qual é a alternativa? Se fingir pode ser uma armadilha, o caminho é a autenticidade. Mas não uma autenticidade passiva, de só assim e pronto. Não, uma autenticidade que seja estratégica e voltada para o crescimento. Autenticidade estratégica significa ser honesto sobre o ponto da jornada em que a gente está agora, enquanto se trabalha para chegar no destino que se quer. É sobre compartilhar o processo com as dificuldades, os aprendizados e não só a foto bonita no pódio. É a diferença fundamental entre dizer eu sou um especialista e estou no processo de me tornar um especialista. Percebe a diferença? A vulnerabilidade, que muita gente vê como fraqueza, na verdade é uma fonte de poder imensa. Admitir que não se sabe tudo, compartilhar os desafios, isso não afasta as pessoas, muito pelo contrário. Gera empatia, cria conexões de verdade e constrói uma confiança muito mais sólida e duradoura do que qualquer fachada de perfeição jamais conseguiria. E aqui a gente chega à ideia central de tudo isso. A força genuína vem do equilíbrio, da aceitação de quem se é hoje, sem se julgar, combinada com o trabalho ativo para construir quem se deseja ser amanhã. É ter um pé na realidade e o outro no potencial. No fim das contas, a grande questão que fica é esta. Como aspirar ser mais, sem deixar de ser quem se é? Onde está a linha tênue entre o ensaio que nos ajuda a crescer e a farsa que nos adoece? O equilíbrio parece estar em usar a estratégia do como se como uma ferramenta interna para construir confiança, mas sempre, sempre praticar a autenticidade nas nossas interações com o mundo. É uma reflexão que vale a pena. Agora eu pergunto, quem aí já se viu fingindo em alguma situação? Isso ajudou ou só aumentou a sensação de vazio? Conta pra gente aqui nos comentários, a experiência de cada um pode ensinar muito. A gente se vê na próxima.